E eu tenho um prazer muito grande de receber hoje uma pessoa linda, que tem um nome lindo para conversar comigo, a Kátia Conceição de Jesus Vida. Quem leva vida no nome, Kátia, só de ler o teu nome já dá uma alegria, assim. Então, eu estou muito, muito feliz de te receber aqui para a gente conversar sobre uma paixão que a gente tem em comum, que é a educação, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz também de estar aqui com você. Vamos começar, Kátia, contando um pouquinho da tua história. Eu sei que tu és baiana, de uma cidade chamada Jacobina, né? Mas há mais de 20 anos, ou há 20 anos, tu moras no estado de São Paulo, em Campinas, é isso? O que te É isso levou mesmo. para São Paulo e como é que foi a tua trajetória e com a educação? Ah, tá. Eu sou baiana, adorei você falar da minha cidade linda, Jacobina. Eu moro aqui em Campinas há 20 anos, 22 anos, né, exatamente. E no ensino médio eu fiz o magistério, né, para conclusão de ensino médio. Lá tinha 3 opções: magistério, contabilidade e auxiliar de enfermagem, se não me engano. E eu escolhi o magistério porque a minha mãe foi professora primária, né? A minha mãe foi professora primária, eu cresci dentro de uma escola, não queria seguir os passos dela, mas estava mais fácil para mim, mais cômodo até para mim, para eu concluir o ensino médio em magistério. E eu fiz o magistério, terminei em 97. A gente denuncia, né, a idade, assim, quando a gente fala de ano, mas foi isso aí. Em 97 fiz o magistério, não quis seguir, segui vários outros caminhos, fui tudo um pouquinho de comércio, trabalhei no comércio, não me encontrei, precisava sobreviver, trabalhei de empregada doméstica, também não me encontrei, e quis retomar o meu projeto inicial, que eu entendo que não foi por acaso, né? Eu ter feito magistério, foram experiências boas, principalmente no estágio, e resolvi fazer, né, através do ProUni, eu fiz a pedagogia. Poderia também ter escolhido qualquer outra área, mas a pedagogia estava me chamando, né, para o lugar de origem. E aí fiz a pedagogia em 2013, depois de mais de 20 anos depois de ter concluído o ensino médio, já aqui em Campinas, né? E queria te dizer que na minha família, minhas primas também são professoras, né? Assim, e só eu que não queria na época. Mas, assim, falam que tem uma coisa que a gente tenta fugir do destino, mas quando tem alguma, né, uma ligação, e hoje eu sou muito feliz de estar na educação. Estou há quase 15 anos, né, dentro da educação, como monitora, como agente de educação infantil, em escola, trabalhei com ensino fundamental, e muito, muito, muito realizada realmente de estar dentro da educação, né? E nesse meio tempo eu me deparei com várias situações que eu não queria mais estar, mas só voltando, né, para eu não perder um pouquinho o que eu ia começar. Estou nervosa, gente, calma um pouquinho. Respira, Kátia, é uma conversa, e com certeza quem nos assiste são professores, são pessoas que, né, estão também torcendo por ti e valorizando, né, essa trajetória, esse esforço para fazer, né, para
realizar a atividade mais importante do mundo, né? Que é estar com as crianças, que é ser uma educadora, que é ser exemplo. Então, respira que está todo mundo te aplaudindo, eu tenho certeza. Ai, obrigada, 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 Cris. Então, venho de uma família, né, de uma mãe, a mãe professora, dona Ditinha, alfabetizadora, né, que conheceu meu pai dando aula no Mobral, né? Quem é da minha época sabe o que foi o Mobral, né? O Movimento Brasileiro de Educação. Ela o conheceu na sala de aula, se apaixonaram, casaram, tiveram 3 filhos e sempre a gente, né? Sempre esteve dentro desse universo da escola, né? Então, eu não posso deixar de falar na dona Ditinha e seu Simplício, né, que são os meus pais falecidos hoje. E é isso, a minha trajetória na Bahia até os 20 e poucos anos foi uma infância muito, muito querida, uma infância muito gostosa, com todas as adversidades e dificuldades de uma menina negra, né, de uma família de negros e que não entendia muita coisa. E eu não sei se eu te falei, né, que enquanto criança eu resolvia na briga mesmo, meio que na força. Eu não entendia porque me chamavam de cabelo duro, de cabelo de bombril. Não, meu cabelo só é diferente. Minha mãe não gostava de briga e ela também, sem muito o que entender, o que falar para mim, ela falava: a melhor resposta, né, é aquela que não se dá. Mas eu não me convencia, eu precisava dar uma resposta. Só que eu não achei essas respostas no livro, sabe, Cris? Eu não fui na escola, ninguém me ensinou, os livros não contavam a minha história, né, de negro, da escravidão, da nossa importância. Então, a gente sempre foi muito, muito, muito humilhado, sim, né? Sofreu racismo a vida inteira, estamos sofrendo ainda, né? E a importância de se falar tanto. E agradeço, né, novamente a oportunidade da gente bater na mesma tecla. E se a gente bate na mesma tecla é porque ainda não entendemos. Se nesse momento a gente ouve em mídia, em emissoras e jornais e TV e redes sociais alguém dizendo que os negros viajaram da África para o Brasil, né? É um negócio terrível, né? Então a gente precisa realmente falar sobre o racismo, sobre uma educação antirracista. E isso eu tenho que agradecer aí às meninas, que foi onde a gente se conheceu, né, Cris, do curso, né, a Bi, da Flávia, da Sara, da Joana, que abriram os meus olhos assim para eu entender que tem outras pessoas também, né, estudando, defendendo eu não gosto muito de igualdade, Cris, eu gosto de falar equidade, né? E aí há controvérsias para alguns, igual ninguém é, né? Eu preciso ser respeitada nas minhas individualidades, na equidade oportunidades a cada um dentro da sua trajetória. Então eu tô lutando por isso. Eu quero isso numa educação, e eu acho que na educação infantil a gente tem várias formas né? Eu acho que é o melhor lugar que a gente vai trazer essa realidade a partir dos bebês. E assim, o que é isso? É a autoestima para as crianças, porque eu, como uma criança negra, na minha adolescência, na minha infância, a adolescência, né, eu sei, eu vivi na pele, eu vivo na pele.
Então, quando você trabalha uma educação antirracista desde bebê, a gente está tentando e buscando e trabalhando para um futuro menos, né? Eu não acredito que acabe, mas eu acredito que a gente consiga dar armas, dar argumentos sólidos para a gente lutar, né? E que não seja na porrada, que não seja, né? Que seja com argumentos, né? Isso, como eu fiz, né? Uhum. Então, eu acho que agora a minha força, a minha briga nesse segmento de educação mesmo. Uhum. Né? Parece clichê dizer que só a educação transforma, mas não é. Né? É muito importante a gente entender que só a educação transforma. Kátia, eu te agradeço muito já trazer assim no início da nossa conversa esse tema, porque para mim ele é um tema, para mim, para o projeto Muda Mundo, ele é um tema assim mais do que relevante, ele é fundamental. E eu, Cristiane, pessoalmente, eu, cidadã, eu ainda me surpreendo com o número de pessoas que ainda não percebeu que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, e que não percebeu o papel que nós, pessoas brancas, né, privilegiadas, do alto do nosso privilégio, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então, assim, me assusta quando as pessoas acham que racismo é assunto de negro. E a gente está falando de um assunto tão fundamental, porque ele moldou a nossa sociedade de um jeito tão perverso, com tantas desigualdades, e a gente vê, né, do número de assassinatos, mais de 80% dos jovens assassinados no Brasil são negros, a cada 3 pessoas presas, 2 são negras. Então, assim, os salários. Então, daria para ficar aqui horas e horas a gente falando das desigualdades, da reparação que é necessária. Então, eu te agradeço trazer esse tema e eu gostaria que tu pudesse nos ajudar aos professores, porque, assim, apesar de ser um tema tão vital, tão importante, muita gente ainda não sabe por onde começar, Kátia. Muita gente ainda tem medo, e eu entendo o medo, porque às vezes, na boa intenção, a gente fala uma bobagem, a gente reproduz uma crença, um pensamento que a gente não tinha parado para pensar, que é racista, que não colabora, ou às vezes que é um estereótipo, né? A gente viu sábado passado, né, semana passada, foi 20 de novembro, né? Então, que é uma data para ser celebrada, e, na verdade, o antirracismo tem que ser praticado todos os dias, mas essa data é importante para lembrar, sim, há racismo, e sim, você aí que está nos vendo, qualquer um de vocês tem alguma coisa e pode fazer alguma coisa. Como começar, Kátia? Como foi para ti? Porque mesmo sendo uma mulher negra, tu também tiveste que fazer um movimento nesse sentido, não é verdade? Sim, Cris, sim, muito importante, assim, eu fico muito feliz de você, enquanto uma mulher branca, né, que nunca sofreu nenhum preconceito, né, tem várias outras pessoas brancas nesse mesmo movimento, então isso para nós é muito importante, né, que essa luta não seja apenas de nós negros, né, porque até eu já ouvi várias vezes, não só eu, como o racismo é para o negro e é mimimi. Tudo agora, né? Tudo agora é racismo estrutural, até as palavras que a gente usa é racismo, sim, sim. Mas eu entendo hoje, Cris, que assim, que uma das formas de se combater é a formação, né? É a formação inicial dos professores, porque a gente precisa, né, nas nossas faculdades, nas nossas universidades, ensina-se muito pouco, fala da obrigatoriedade da lei, agora, né, da lei 10.639, 2003, mas é muito superficial. Né? E assim, estou falando
da minha faculdade e do resto, do restante, assim, da grade. A grade é isso aí. Tem que se trabalhar, ponto. Tem que se trabalhar, ponto. E aí para que seja trabalhado hoje, vai muito de cada professor, vai muito de cada individualmente, porque as redes em si, né, o Estado, a rede de educação, ela diz isso, você trabalha porque está lá na lei, mas não te dá formação não te dá formação, então, o que você falou, muitas coisas que a gente fala sem perceber, muitas frases, muitos estereótipos e assim vai, a gente vai reproduzindo, né, sem entender o porquê está falando, porque a gente não estudou. Então, para mim, o mais importante hoje é essa formação inicial e continuada, né? Porque a inicial a gente vai começar lá na faculdade, a gente vai começar lá durante todo o ensino, educação infantil, fundamental e médio, porque a gente precisa trabalhar né, a Lei 10.000, a Lei 11.000, mas a gente não está preparado. Em algumas situações, muitos professores não estão preparados para lidar com esses conflitos racistas, né? Duas crianças, uma não gosta da outra porque é negra, e apelidos, e aquilo ou aquilo, que tem muitas situações, Cris. E aí o professor, porque aconteceu comigo, mas eu estou falando de 30 anos atrás, mas acontece hoje dentro da minha escola, dentro de outra escola, que o aluno, né, um outro trata de tantos apelidos e que machuca, né, que dilacera o coração do outro ali, a vida do outro. E a gente não sabe como tratar, a gente não sabe o que fazer. Aí muitas vezes tem que levar para um coordenador, para levar a equipe para dizer como que eu lido com essa situação, porque a gente não foi preparado. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, a formação inicial e continuada, ela precisa sair do papel, né? Ela precisa estar o tempo inteiro no PPP da escola, né? No projeto político da escola também, né? da faculdade também, porque o que a gente sabe muito hoje é da formação individual. A gente vai buscar, né? É o interesse, a gente vai lá e busca, mas o cerne da educação, né? O alicerce, no alicerce a gente não tem nada disso. Um caminho bem bacana, né? Estou te ouvindo e estou pensando, né? Tu disseste, nós nos conhecemos num curso da Universidade Federal do Acre, né? Em que eu me infiltrei, é um curso para professores, para educadores, sobre práticas antirracistas, né? E que envolveu centenas de professores de vários lugares do Brasil, né? Um curso coordenado pela professora Flávia, e a gente teve também a professora Sara, né? A Joana, e gente muito querida, né? Que fica para a vida. E o que eu vejo, se mantém ali um grupo de WhatsApp, não sei quantos, mais de 100 professores, eu acho, participam, numa troca muito intensa, né, Kátia? E numa coisa que eu acho tão bacana, que é uma humildade, assim, gente, tenho tal dificuldade, gostaria de tratar desse tema, ou tenho esse livro, é bacana, vocês têm alguma sugestão? Então, acho que formar uma rede de apoio, buscar outros professores, estabelecer essa troca, além de estudar o assunto, né, e buscar uma formação, é muito importante. E eu vejo o resultado ali pelo grupo, eu não consigo acompanhar o número de belezuras que publicam de atividades que desenvolveram com seus alunos, e muitos, um inspirando o outro, e sugerindo, e trocando, e apoiando. Isso é bacana também, né, Kátia, a gente ver e vivenciar. Não para mim, Cris, foi um presente, né? Foi um presente assim, né? Diante, porque esse curso ele veio no meio da pandemia, né?
e a gente com tanta dificuldade, né, de lidar com a situação no país e no mundo, a gente com tanta tristeza, tantas perdas, e eu tive, no meio dela ali dentro, esse momento de participar desse curso, e ali eu ver que eu não estava sozinha nas minhas dificuldades, e eu ter essa rede de apoio, né? Assim, eu sou extremamente grata e que me deu, né? Que me deu assim base para eu falar assim, eu também, né? Eu e qualquer outro professor ou que qualquer outro cidadão, ele tem as dificuldades. Mas, no meu caso, e aí você faz parte do grupo também, a gente tem esse grupo, né, essa rede de apoio, onde a gente pôde trocar várias experiências maravilhosas, experiências não tão boas, mas a gente teve esse momento que ainda está sendo, o grupo está ativo, né? Então, assim, é importante, sim, um grupo, uma rede de apoio para a gente se apoiar, para a gente poder tirar as nossas dúvidas e sem vergonha, porque não é vergonha nenhuma, né? A gente ter as dificuldades, né? Não, às vezes não saber como lidar com alguma situação, mas o legal de tudo é saber que tem alguém ali também disponível a nos ajudar. Então, se não tem esse grupo de apoio, a gente tem esse grupo de apoio do curso, mas cada escola, cada pessoa pode também ter, né? E eu vou passando, o que eu aprendo no grupo, eu vou passando para os meus amigos, para a minha escola. A minha escola também, a unidade que eu trabalho hoje é um grupo, é uma rede assim, de apoio também, é muito atuante, militante, trabalha muito nisso, né? Bate muito na tecla da questão do racismo, de ser uma educação antirracista, né? Mas aí a gente precisa de mais, né? A gente precisa de muito mais, a gente precisa falar, a gente precisa gritar, a gente precisa... hoje a gente está na questão do compartilhamento, né? Principalmente na rede social, então a gente precisa compartilhar, porque tem muitas pessoas precisando e querendo, e às vezes não sabe por onde começar, né? Então, a rede de apoio é fundamental. E a gente precisa de ação também, né, Kátia? Não só de professores nas escolas, mas de todo mundo, porque também não adianta só colocar uma figurinha bonita lá no dia 20 de novembro e não fazer uma reflexão sobre as práticas diárias, do que eu posso fazer, sendo negro, branco, indígena, o que eu for, o que eu posso fazer para combater o racismo, e a gente sempre pode fazer alguma coisa, né? Às vezes são coisas mínimas, né, que a gente nem tinha pensado, como, por exemplo, eu posso fazer minhas compras de, sei lá, de um grupo de mulheres negras, né? Eu vou estar, de uma certa forma, apoiando esse grupo de mulheres, né, que estão empreendendo, que estão começando. É uma forma de colaborar também. Eu posso pensar se eu tenho a possibilidade de contratar alguém, eu posso também contratar uma pessoa negra, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas por isso, né, o convite para ti também, para a gente sempre estar relembrando, Kátia, né? E aqui nessas conversas, esse assunto é um assunto muito presente, porque eu eu tenho certeza que ele é fundamental, e o papel da escola, né? Porque qualquer um consegue imaginar um pouco o que seja para uma criança, por exemplo, receber um olhar diferente, o professor dá um olhar acolhedor para aquela criança branca que vem correndo e já dá um olhar assim, né, para a criança negra, e isso acontece, né? Ou diz assim, então esse teu cabelo aí eu não vou te ajudar, esse teu cabelo é muito ruim. Gente, isso tão horrível, né? Assim, imagina uma criança pequena, né? Ela chega a dar chega a me dar uma dor no coração. E ela cresce com isso, né? E isso deixa marcas. Então a gente tem que acabar com isso, pelo amor de Deus. Sim, Cris. As nossas práticas, realmente, elas precisam ser totalmente, né, antirracista,
Mas aí eu vou só voltar um pouquinho, porque assim, todos nós podemos, né, brancos e negros, ter ações, agir. Mas eu acho que é muito mais o mais importante no momento. Isso aí é uma opinião pessoal minha, diante das minhas vivências. É o entender o porquê, né? O porquê que a gente tem que ter ações antirracistas? Por que de repente certas palavras machucam? Por que realmente alguns apelidos que para muitos são bobos, né? Machuca? Porque a gente entender primeiro a história, né? A história não foi assim do jeito que quiseram que a gente aprendesse, do que a gente sabe hoje. A gente veio, a gente não viajou da África para cá. A gente foi arrastado, a gente foi violentado, né? Morremos muitos, saímos da nossa terra. A gente era rei, a gente era rainha, a gente tinha a nossa terra, a nossa comunidade. E a gente foi arrastado de lá para ser escravizado aqui. E passamos aí muitos anos nas senzalas, sendo obrigado a trabalhar, sendo obrigado a servir em troca de nada. E aí hoje, quando a gente fala assim que a gente quer igualdade e equidade, as pessoas falam assim, então vamos para meritocracia. Meritocracia. Porque se você luta, se tu lutas, tu consegue. Não. Uhum. A gente precisa pensar nesses tantos anos que a gente não teve a oportunidade e muitas vezes e ainda não tem, né? Veio aí a princesa Isabel, que fez tudo isso lindo, né? Libertou, salvou os escravos e mandou para onde? Né? Mandou para onde a gente está hoje, Cris. A gente continua nas favelas, a gente está lutando, né, no século XXI por condições mínimas de sobrevivência. A gente está lutando por moradia, a gente está lutando por saúde, a gente está lutando, poderia estar lutando, ok, só pela educação, né? Ou então a gente poderia estar lutando apenas para ter respeito. Não, a gente continua lutando por tudo isso. Uhum. Então, quando eu hoje chego, né, num lugar e eu falo assim, eu preciso, né, a gente precisa sim trabalhar a Lei 10.000 porque todos são iguais, as pessoas falam, muita gente fala assim, mas não é porque não quer, porque não quis trabalhar, né? Mas a gente não teve as mesmas oportunidades. E agora eu estou falando de uma mulher negra para uma mulher branca, né? Assim, a gente sabe que é diferente. Uhum. As minhas oportunidades, mesmo sendo... eu vim de uma família que nunca teve dinheiro, mas privou pelo estudo, né? Eu, nas minhas escolhas da vida, demorei muito de chegar na faculdade e tal. Mas isso foi escolha minha. Os meus pais trabalharam assim, a única coisa, eles sempre disseram, a única coisa que ninguém pode tirar de você é a educação. Mas eu conheço muitas pessoas e moro ainda hoje numa comunidade onde não tem oportunidade, vai ter que escolher trabalhar ou estudar. Então, quando a gente consegue entender e passar isso nas escolas, passar isso de uma forma verdadeira, né? Por que a gente ainda continua nas cozinhas? Não estou desmerecendo ninguém, né? Falando quando é escolha. Se eu escolho estar onde eu precisava, no mínimo, escolher onde eu quisesse estar. Não que eu fosse forçada, obrigada a não ter oportunidade. Então, quando a gente passa isso desde pequeno, essa reparação que precisa ser feita, e aí a gente não está querendo talvez não sei se é essa palavra, mas esmola de político nenhum. A gente precisa simplesmente olhar a formação do Brasil e ver e isso estou falando de negro e também dos indígenas. A gente
precisava que todos conhecessem a história e por que a gente está aqui, para poder, aí sim, ver o respeito. Porque muitas vezes ninguém não se conhece. Muitas vezes, eu trabalho com criança, Cris, e eu vejo ali criança de 4, 5, 6, 7 anos dizendo que não gosta de preto, né? Que não gosta da cor, nem da cor preta. Não se relaciona com criança negra, porque o pai, a mãe, o avô vem de uma estrutura onde o preto é o bandido, né? Essas pessoas negras, a maioria estão na favela, que tem várias práticas não legais, como roubo, tráfico. Então, assim, como que uma criança, se não tiver essa formação, se não tiver essa informação, essa criança ela vai mudar essa realidade, ela vai mudar a mente dela, né? Ela vai crescer reproduzindo que nós somos a escória mesmo. Que nós que roubamos, que nós que traficamos, que nós que temos tudo o de negativo. E eu estou falando de criança, Cris, eu estou falando da primeira infância, lá 3, 4 anos. Sem falar, né, Kátia, que há uma contribuição negra fundamental e que não é tão evidenciada, né? Por exemplo, o maior, talvez um dos maiores escritores brasileiros, o Machado de Assis. Eu li todo o Machado de Assis na adolescência e eu não sabia que ele era negro, né? E assim a gente tem vários exemplos, né? Hoje nós temos doutores, nós temos cientistas, nós temos pesquisadores negros, e isso também tem que ser evidenciado, tem que ser falado, tem que ser mostrado, né? Como um exemplo para essas crianças, né? Que elas podem fazer o que elas quiserem, né? No sentido de que se a gente tiver o mesmo ponto de partida, daí eu concordo contigo, se não é desleal, né? A gente a gente vai passar muitos anos para tentar chegar a essa conta, ela não vai fechar. Né? Uhum. E assim, são essas referências, Cris, que eu não tive. Né? As minhas referências na minha infância era jogador de futebol, uhum. Né? E aí fui crescendo, continuei. Eu só me via representada nas novelas de escravo, né? Apanhando pra caramba, comendo, sofrendo muito, e falando, não, alguma coisa não é isso que eu quero ver, né? Hoje a gente já tem uma representação muito grande, mas ainda não é. A gente precisa ainda mais, né? Porque não é mostrado, porque tem muita gente bacana, boa, estudioso, médico, tem tudo. Eu estou com um livro aqui da Carolina de Jesus, eu tenho um também do Lázaro Ramos, e que já faz parte também do programa do livro da escola, é o PNLD, que tem várias edições, né, voltada para a educação antirracista. Então, assim, a gente precisa divulgar mais, uhum. Né? Quando a gente consegue mostrar que a criança consegue, ela consegue se ver ali, né? A minha história se ver representada, então a autoestima dessa criança, ela aumenta, assim, né? 100%, porque ali ela fala, eu estou aqui, eu também faço parte. Né? Os meus representantes, enquanto negro, enquanto a minha ancestralidade, não está só no que não é legal. Né? E a gente precisa, enquanto escola, enquanto professor, enquanto educador, enquanto pessoa, cidadão, a gente precisa mostrar, resgatar. Né? Porque a gente tem N pessoas, começando lá, né, que esse mês é um mês, né, voltado à consciência negra, onde a gente teve Zumbi, onde a gente teve Dandara, onde a gente teve tantos outros morrendo, né, lutando e morrendo para que a gente estivesse aqui hoje. A gente está resistindo. A gente está resistindo a trancos e barrancos, é difícil.
mas a gente precisa resgatar, não deixar morrer. Tem muitas pessoas boas nessa nova... Com certeza, leva, né? eu tenho sempre esperança. Kátia, para a gente encerrar nossa conversa, uma pergunta que eu tenho feito é a seguinte: Kátia, para ti, o que muda o mundo? O que muda o mundo? Eu teria muitas respostas, mas agora, se a bate-pronto, eu vou te falar que é a união, é a reunião, o resgate. Então, a gente precisa se unir. A gente precisa se unir enquanto negro, enquanto branco, enquanto indígena, amarelo, e trazer essa força, né? E junto a gente vai mudar o mundo, né? E junto a gente consegue, porque estamos no caminho certo, né, Cris? Estamos sim. Eu acho que quando a gente tem projetos, né, como o seu e como de várias pessoas, trazendo tantas pessoas, né, para falar de temas tão relevantes e importantes para todo mundo, para uma rede social, para todos que tenham a oportunidade de saber um pouco disso, a gente está mudando o mundo. Então a gente precisa seguir essa linha aí de se unir, né, em prol de uma sociedade antirracista, né? Eu quero a paz no mundo, não, eu quero a equidade, né? Daí a gente tem a paz. Enquanto a gente não tiver essa equidade, enquanto a gente não tiver essa igualdade, a gente vai viver em guerra. Então, o que muda o mundo é a nossa união. E hoje, como professora, eu só posso dizer que, né? Eu só posso dizer não. Eu também vou dizer que é através da educação, né? E é isso. Eu agradeço. Eu que agradeço e quero te perguntar para a gente finalizar mesmo. Não doeu, né? Não! Não, você, Cris, eu vou falar assim, que você é maravilhosa, né? Eu estou uma semana apreensiva, né? Assim, meu Deus, o que ela vai perguntar? E passaria agora mais uma hora aí conversando com você. Eu também, Kátia, com certeza. Com certeza. Ambiente, pelo espaço, né? Pelo espaço que você tá dando para mim, deu para mim, para outras várias, porque eu estou seguindo o canal, e a espontaneidade que você conversa. Então, assim, fiquei muito à vontade e estou super, super grata, gratidão, né? Essa é a palavra que vai definir esse momento do domingo à tarde, né? Muito obrigada mesmo. Horário. E a minha palavra também, Kátia, gratidão. Muito obrigada. Obrigada. Adorei estar com você.